Oi, pessoal, dando continuidade à nossa segunda semana da árvore, hoje eu vou falar a vocês dos avanços na biotecnologia vegetal frente às mudanças climáticas. Eu sou Antônia Maiara, sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, fiz meu mestrado em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente estou fazendo meu doutorado na Universidade del País Basco, aqui na Espanha. Hoje vamos dar um entendimento de o que seria a biotecnologia e como ela é aplicada frente às mudanças climáticas. Então, isso eu vou falar um pouco para vocês, mas adiante teremos as considerações finais, já que nosso tempo é um pouco curto, por últimas referências e os nossos agradecimentos. Bem, a adaptação das plantas a diferentes condições ambientais han sido moldadas com o tempo, desde melhorando a sua diversidade biológica, desde a época que colonizaram a superfície terrestre, que mais ou menos uns 550 milhões de anos, este processo de adaptação se acelerou com a invenção da agricultura no Neolítico e a seleção da planta de algumas espécies com características agronômicas superiores permitiram a melhor adaptação das novas variedades às condições ambientais nas zonas de cultivo. Aqui podemos ver, por exemplo, algumas espécies como bambu, cereais, aqui para alimentação do gado, dos animais, aqui petúnia, que é mais para o viés ornamental, e aqui estamos mostrando para dar um enfoque maior nessa adaptação, que embora tenha mudanças climáticas, as plantas estão sempre nessa constante adaptação. O problema é que, diante de tudo que estamos passando, diante de toda a questão climática, do aquecimento global, derretimento das geleiras, está sendo de uma maneira muito mais rápida do que as plantas normalmente são acostumadas, e nós, seres vivos, como geral, de nos adaptarmos. Então, as mudanças climáticas estão sendo muito mais rápidas do que a capacidade de adaptação. Nesse caso, como ficaria? Como seria como que podemos utilizar de ferramentas que temos atualmente para tentar adaptar as plantas a essas mudanças? Porque, afinal, com o passar do tempo, vamos necessitar de mais comida, de todos esses aspectos. Vale salientar que eu não estou defendendo um ponto A ou um ponto B. A minha função hoje aqui é mostrar para vocês como vão os avanços na biotecnologia, que ferramentas estão utilizando na biotecnologia vegetal frente às mudanças climáticas. Então, a aplicação de novas ferramentas biotecnológicas e o conhecimento detalhado do genoma dos principais cultivos tem contribuído, durante as últimas 2 décadas, a que os processos da melhora genética vegetal sejam exitosos e que sejam incrementados de forma continuada a produção de alimentos e da qualidade nutricional, como já ouvimos falar em alguns momentos do arroz, do Gold Rice, que é um arroz que tem uma quantidade de vitamina super alta e que pode ser utilizado, mas que ainda não foi liberado. Entretanto, a agricultura se enfrenta a novos desafios, como a necessidade de acelerar a adaptação dos cultivos a condições ambientais que mudam. Desculpa que às vezes eu falo tenho um pouco de problema com o espanhol, falo um pouco portunhol. Dos cultivos, as condições ambientais que mudam, além de tentar fazer com que esses impactos ambientais possam como digamos, não impactarem de forma tão significativa os cultivos. Aqui eu gosto muito dessa imagem porque mostra exatamente isso, que a planta está ali como perdida e agora o que vou fazer diante dessas mudanças climáticas, e a biotecnologia pode ser utilizada isso. A gente, como biotecnólogo, podemos utilizar das diversas ferramentas que temos para fazer com que as plantas possam se adaptar. Entretanto, esse processo demora, necessita de muito estudo. Aqui vamos falar um pouco do que está sendo utilizado nos últimos anos, o que vem sendo utilizado. Com certeza vocês já escutaram falar do CRISPR, da tecnologia do CRISPR, dos organismos geneticamente modificados, que, nossa, que são, claro, tem todo um tabu acerca disso, mas eu acho que vale a pena aprender um pouco e daí tomar suas determinadas decisões. Por exemplo, uma outra também que é bastante utilizada, que geralmente é o que eu estou enfocando no meu trabalho agora da tese, é a questão da embriogênese somática, que por meio da epigenética, que são as mudanças que ocorrem fora do DNA,
E na hora da formação do embrião, no nosso caso o embrião somático, como podemos ver aqui, pode, pode causar uma adaptação na planta, mas em condições mais adiantes. Então, do embrião eu aplico determinado estresse, e esse estresse vai causar como uma memória, que chamamos de memória epigenética, e mais adiante as plantas vão, quando estiver passando por esse estresse, vão lembrar que tem determinados partes do seu genoma que podem se adaptar a essa mudança. Então, a biotecnologia, a genômica e as novas ferramentas de melhora genética, incluindo a edição genética, são essenciais para poder afrontar esses desafios e dispor de variedades de cultivos produtivas, como, por exemplo, o transgênico. E o que seria o transgênico, né? Como eu falei com vocês agora no início. O organismo transgênico consiste em uma técnica de inserção de um gene de uma espécie em outra. Por exemplo, eu pegar de uma determinada espécie que é adaptada a tal temperatura, que é mais determinada ao estresse, e colocar em uma planta que é mais sensível. Geralmente ocorre muito com a bactéria e tudo mais. Se vocês têm mais dúvidas no final da apresentação, vocês podem perguntar e coisas assim, que a gente puder responder, respondemos. E uma outra que é mais atualizada, que com certeza vocês já devem ter escutado muito, é a tecnologia CRISPR. E o que é essa CRISPR-Cas9? É uma ferramenta molecular utilizada para editar ou corrigir o genoma de qualquer célula. Isso inclui, claro, as células humanas, só que tem toda a questão da bioética e não é tão simples. Mas seria como tesouras moleculares, como podemos ver aqui na imagem, tesouras moleculares que são capazes de cortar qualquer molécula de DNA, fazendo com que, de uma maneira muito mais precisa e muito mais controlada. Então, eu corto o genoma e permito modificar sua sequência, eliminando ou inserindo um novo DNA. E como eu falei antes, da embriogênese somática, que é um método menos invasivo e que, afinal, eu não vou trabalhar partindo do pressuposto de modificar o genoma diretamente. Eu vou dar condições de estresse ao embrião, ou à planta, ou ao que seja, e tentar que essa memória epigenética seja levada para os seus descendentes. Mas tudo isso é alvo de muito estudo e de que é um debate muito complicado e muito grande também. Então, de acordo com o que vocês tenham dúvida, a gente pode continuar debatendo depois da palestra e tudo mais, que vale é um tema muito, muito importante e, por exemplo, o tempo que temos é super pouco, porque para falar de CRISPR, de embriogênese somática, de OGMs, demoraria como muito mais tempo, demanda muito mais tempo para podermos falar. Mas como é um resumão para mostrar só como está sendo a atualidade em relação a isso, a essas ferramentas, então para vocês terem um pouco de noção, vocês podem ver também tem muitas pesquisas atualizadas na revista da Nature, tanto sobre organismos geneticamente modificados, como a tecnologia do CRISPR na agricultura, na parte florestal também, então deem uma olhada, vale a pena. Com isso, será necessário implementar novas tecnologias que permitam o uso mais eficiente de recursos, como a água e os nutrientes do solo, porque a parte das plantas, elas necessitam de habitat, necessitam viver ali, tem que ter um ambiente. E isso contribui à redução e tentamos reduzir o impacto meioambiental, essa não é a minha área, mas assim, para vocês terem uma noção, há determinadas práticas agrícolas, como o uso de fertilizantes e fitossanitários. Estes grandes desafios podem ser abordados dado o conhecimento detalhado que temos atualmente dos genomas das plantas e da diversidade genética vegetal e de quais são respostas moleculares das plantas com a interação com o meio ambiente. E esses conhecimentos e a utilização das ferramentas computacionais, por exemplo, que através do Big Data, trabalho com grandes dados massivos, a identificar contribuirá para entender e integrar as respostas fisiológicas das plantas às condições ambientais adversas e identificar os genes que são chaves para controle de ditas respostas. Esses genes vão dar o direcionamento para programas de melhora dos cultivos,
vegetais e formarão parte dessa nova revolução agrícola necessária para afrontar os desafios que temos todos os dias com os efeitos das mudanças climáticas sobre a produção agrícola e a alimentação de uma população mundial em crescimento. Então, claro que o mais importante é sempre mantermos nossa prática de cuidar do meio ambiente, de plantar nossas árvores, de tentar zelar, fazer a nossa parte, como seres humanos que estamos vivendo e compartilhando um momento. Então, o consumo da água, ser consciente, a questão do lixo, da separação, que é uma coisa muito legal. Aqui temos, todas as pessoas aqui fazem a separação do lixo muito direitinho. Então, tudo isso vai contribuindo mais adiante, que às vezes deixamos tudo para um biotecnólogo, para um agrônomo, para dizemos, somos contra isso, somos contra aquilo, mas tampouco fazemos nossa parte. Então, nossa parte é igual na Semana da Árvore, que abordam desde a educação ambiental, desde a parte de plantar uma árvore, até a parte dos investigadores, dos pesquisadores, como estamos tentando buscar melhorias para que a mudança climática está aí e temos necessidades e que temos que fazer algo. Então, se vocês quiserem ler um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, tem esse dossiê do papel da biotecnologia, a adaptação da agricultura ao câmbio climático, à mudança climática, que é de um professor aqui cerca, um pesquisador. Também temos outros artigos referentes a isso em boas revistas. E, enfim, eu quero agradecer a todos vocês, ao convite dos amigos do meio ambiente do Brejo Paraibano, pela oportunidade de estar aqui. Estarei à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida. Agradecer também ao governo da Espanha pela bolsa que me permite estar aqui estudando. E vocês, qualquer coisa, tirem as dúvidas logo, sigam as nossas redes sociais, amabp.ong, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E é isso, estaremos à disposição para o que necessitem.